Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum e o tema que a liturgia hoje nos apresenta é o tema do pão da vida, o verdadeiro pão da vida, Jesus Cristo. E eu gostaria que nós ouvíssemos esta homilia de hoje, suplicando o dom da fé, que durante toda a homilia, durante toda a missa, dentre as outras graças que nós venhamos a suplicar a nosso Senhor, que lhe supliquemos o dom da fé. Pois bem, então vamos, a partir destes tópicos, vamos lançar o nosso olhar sobre a liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, no capítulo 16, nos apresenta o povo de Deus no deserto. O povo de Deus tinha saído do Egito, da casa da escravidão, onde eles não podiam viver o culto ao seu Deus e onde eles eram maltratados, né? Deus diz: eu vi o sofrimento do meu povo. Então, um povo que sofria, que era maltratado, que era escravizado, Deus vê, e Deus, depois de tantos sinais, todas as pragas enviadas, e o faraó de coração duro, sem querer ceder àquilo que Deus estava falando por meio de Moisés, o povo de Deus sai e atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, com uma tocha, uma tocha à frente para iluminar o caminho, de modo que uma tocha à frente para iluminar e uma tocha atrás para não deixar os inimigos se aproximarem, de modo que sinais da presença de Deus eles tiveram de sobra. E diz então que eles agora estão no deserto e começa a faltar comida. E aí, o que é que o povo faz? Diante da primeira dificuldade, o povo começa a lamentar sobre a providência de Deus, a dizer: Deus não está conosco. Que fé pobre desse povo. Depois de tantos sinais, na primeira dificuldade, começa a dizer: era melhor estar no Egito. Era melhor voltar para o Egito, lá nós éramos escravos, mas lá nós tínhamos pão e carne em abundância. Nós preferimos estar na escravidão, mas com pão e carne com fartura, do que na bênção de Deus, na liberdade, mas passando por privação. Não é essa, meus santos, infelizmente, às vezes, a atitude espiritual de muitos cristãos, isto é, prefere abandonar a bênção de Deus, desde que tenha alguma satisfação imediata. E se é para estar na bênção de Deus, mas na dificuldade, então não vale a pena. Quando assim agimos, quando assim pensamos, é porque perdemos a fé. E precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: meu Deus, me dá fé, para que eu não me esqueça de que se eu estiver na tua bênção, se eu estiver na tua vontade, mesmo que passando por dificuldades, é melhor do que para ter, repito, compensações neste mundo, abandonar a tua vontade. Vocês lembram lá de Esaú que chegou cansado, com fome, e ele trocou o direito, está lá no livro do Gênesis, no capítulo 25, e ele trocou o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. O que ele queria era o quê? Era fugir do sofrimento da fome. Então, se para fugir daquele sofrimento, ele precisava trocar algo tão excelso, a bênção de ser o filho primogênito, ele trocou, porque o que lhe importava era o aqui e agora, eram as satisfações imediatas, era pão
e carne com fartura. Meus irmãos, que cada um aqui comece a analisar o seu coração e se pergunte: será que eu também não tenho pecado pelo prazer e pela comodidade? Que cada um aqui analise e veja por que é que eu peco. O que é que eu busco em cada pecado? Na preguiça, na falta de dedicação às coisas espirituais, na falta de zelo com as coisas de Deus, quando com muita facilidade eu me deixo levar pela minha ira, pela minha falta de controle interior. O que é que lá no fundo gera tudo isso? Será que não é uma busca sempre de um prazer, o prazer que eu não encontro em dominar os meus instintos e a minha raiva, porque isso não é prazeroso. O prazer que eu não encontro em ser fiel às coisas de Deus, porque às vezes, principalmente no início da vida espiritual, fazer as coisas de Deus custa, ser fiel a Deus e a sua palavra custa, obedecer aos mandamentos de Deus custa, isso não é prazeroso. Às vezes, fazer a vontade de Deus me leva a uma situação de insegurança neste mundo, porque, por exemplo, sei lá, eu vou obedecer a Deus, então logo eu não poderei buscar o dinheiro, ter o dinheiro em primeiro lugar, como a coisa mais importante na minha vida. Isso de alguma maneira faz com que eu, tendo os olhos fixos em Deus, eu não dê ao dinheiro toda a atenção que ele gostaria de ter. Isso de alguma maneira pode fragilizar a minha ideia de segurança econômica. Ter mais filhos, por exemplo, já que é vontade do Senhor que eu seja generoso com os filhos que eu trago ao mundo, então isso talvez de alguma maneira coloque em risco a minha segurança econômica. Então talvez buscar a Deus, ser fiel a Deus, custe algo também da minha comodidade. E eu vou e digo: ah não, isso eu não obedeço, isso eu não faço. De modo que você age da mesma maneira que o povo de Deus aqui no Antigo Testamento. Isto é, prefere renunciar à liberdade da bênção de Deus e dizer: nós preferiríamos voltar para o Egito, porque pelo menos lá nós tínhamos pão e carne em abundância. Que cada um aqui, meus irmãos, já no início desta homilia, veja onde é que está o meu coração. Meus irmãos, se nós nos esquecermos do céu, de Deus, nós com facilidade nós abandonaremos nosso Senhor e voltaremos para o Egito. Porque o povo de Deus, vocês poderiam dizer: mas padre, mas Deus não estava prometendo ao povo de Deus a terra prometida? Sim, mas a terra prometida estava longe. Eles não tinham ainda a terra prometida, de modo que a terra prometida distante e o Egito com o seu pão e as panelas de carne, é melhor voltar para lá. E não nesse texto, vocês vão encontrar em um outro que eles falam das cebolas do Egito. Eles tinham um modo de preparar aquelas cebolas suculentas, gostosas, e eles pensavam: nossa, que saudade das cebolas do Egito, de voltar. Lá sim nós tínhamos prazer, lá sim as nossas necessidades imediatas eram satisfeitas. Terra prometida, onde mana leite e mel, sei lá se tem mesmo leite e mel, sei lá se eu vou alcançar essa terra prometida. Onde é que está essa terra prometida? Não é isso, meus santos, que gera aquelas crises de fé em nós. Será que existe mesmo céu pelo qual valha batalhar e me sacrificar tanto assim? E aí nós dizemos: olha, sabe de uma coisa? É melhor a vida antiga. Não tem céu, não tem terra prometida, mas pelo menos
tem panela de carne cheia de carne e tem pão com fartura. Isto é, tem alguma felicidadezinha. Não é muita coisa, mas já dá para enganar a gente. Se nós, meus santos, perdermos a fé, com muita facilidade, nós nos entregaremos novamente àquelas tentações de antigamente. De modo que, durante toda essa missa, nós precisamos suplicar a Deus: meu Deus, eu já creio em Ti, mas eu te peço, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu nunca me esqueça de que vale a pena entrar deserto adentro, te buscando a terra prometida e renunciando o Egito com o seu pão, as suas cebolas e as suas panelas cheias de carne. Renunciando o mundo com tudo aquilo que ele possa oferecer de satisfação imediata aqui e agora. Jesus estava muito ciente disso quando disse: o que vale ao homem ter toda a panela de carne e pão? O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a terra prometida, perder o céu? O que vale ao homem? Só que vocês percebem que constantemente é esta a tentação? Porque se nós crêssemos de verdade em Deus, no quão bom é estar na presença de Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós, que, como diz São Paulo, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano sequer imaginou. Se nós de verdade crêssemos, não apenas acreditássemos com o intelecto, mas crêssemos com a alma de que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura, nós com facilidade não abandonaríamos nosso Senhor pela primeira panela de carne, pelo primeiro pedaço de pão que a nós se apresenta. Nem só de pão vive o homem, mas de Deus, de amizade com Deus, da graça de Deus. E esta é uma realidade que nós precisamos nos catequizar, porque com facilidade disso nos esquecemos. Pois bem, vamos então dar aqui o segundo passo. Então, no Evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor, que, se vocês estão bem lembrados, desde o 15º domingo, que Jesus está querendo fazer um retiro espiritual. Nós estamos no 18º domingo. Jesus enviou os apóstolos 2 a 2, eles foram. Quando eles retornaram, Jesus quis se reunir com eles, para que eles descansassem um pouco, e para que eles falassem tudo aquilo que eles haviam feito e experimentado, porque dizia a palavra que a agitação era tão grande que eles não tinham tempo sequer de comer. Mas não deu. Não deu na primeira tentativa, não deu na segunda tentativa, que foi no domingo passado, e hoje é a terceira tentativa. Isto é, Jesus despede a multidão, ele multiplicou os pães, vocês lembram no domingo passado? Ele multiplicou os pães e os peixes, a multidão ficou satisfeita, e Jesus então atravessa o lago, atravessa o mar de Genezaré, também o mar de Cafarnaum, e vai para o outro lado do mar. Quando aqui resumindo, os discípulos vão de barco, Jesus vai para a montanha rezar, depois Jesus caminha sobre as águas, de modo que quando ele chega do outro lado, a multidão que o havia perdido de vista o encontra novamente. Diz aqui: quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eles foram à procura de nosso Senhor. Mas eles foram à procura por quê? Lembra que nós estamos aqui pedindo a fé? Tenha sempre em mente este ponto que vai ligar as duas leituras de hoje. Pois bem, eles dizem: Jesus, nós estamos procurando o Senhor. Onde é que o Senhor estava? E Jesus diz: vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais e tiveram fé, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Isto é, vocês estão interessados naquilo que eu vou dar a vocês.
naquelas bênçãos bem materiais, bem humanas, bem aqui deste mundo, bem imanentes que eu vou oferecer. Vocês não estão interessados em mim, nem na minha palavra. Santo Agostinho, um bispo do quarto século, refletindo sobre este texto, ele diz, abre aspas, quantos buscam Jesus só em vista de vantagens temporais? Difícil é buscar Jesus por Jesus. Quer dizer, busco Jesus porque eu vou à missa porque eu me sinto em paz. Eu vou à missa porque eu gosto. E quando você não se sentir em paz por ir à missa? Isto é, quando você for à missa e aquilo que o padre falar incomodar tanto o seu coração que você vai sair da missa mais agitado do que entrou, você vai abandonar Jesus? Eu busco Jesus, eu gosto, eu procuro ter fé, tem até vários artigos, né, que as pessoas que têm fé, elas estão menos propensas a doenças autoimunes. E elas estão menos propensas à depressão. Isso tudo pode ser verdade, mas e quando buscar Jesus, tornar sua vida aqui neste mundo um inferno? Que é isso, padre, pelo amor de Deus? Mas sim, e aqueles que são perseguidos por causa de sua fé? E vocês se esqueceram dos nossos pais na fé, os mártires, que por causa de Jesus tiveram esta vida tão sacrificada que chegaram mesmo a entregar a própria vida derramando o próprio sangue? Quer dizer, quando buscar Jesus tornar este mundo muito mais difícil para você, o que você fará? Você vai retornar para o Egito, porque lá você tem panelas de carne e pães em abundância, ou você vai dizer, por Jesus, vale a pena sofrer? Quando buscar Jesus tornar este mundo muito mais difícil para você, o que você fará? Você vai retornar para o Egito, porque lá você tem panelas de carne e pães em abundância, ou você vai dizer, por Jesus, vale a pena sofrer? Eu não vou abandonar a minha fé. Eu não vou buscar a Deus com interesses deste mundo. Eu quero aprender a buscar a Deus por Deus e por aqueles motivos que Ele me ensinou a buscá-lo. Por amor ao céu, a salvação eterna, o reino de Deus. O que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação eterna. Então Jesus nos ensina que pela salvação eterna vale a pena todo e qualquer sacrifício, mesmo uma vida mais difícil neste mundo. Meus santos, se isso não foi incutido, se esta verdade não foi incutida na nossa alma, uma realidade de fé, nós iremos passar pelo cristianismo, pela Igreja Católica, mas sem ter fé de verdade. Então, durante essa missa, hoje, peça, meu Deus, eu quero ter fé, mas uma fé verdadeira que mova a minha vida e as minhas ações, que molde a minha vida e as minhas ações, que a minha fé não seja apenas um apêndice, um penduricalho, um enfeite acidental, algo que compõe todo o mosaico da minha vida, mas que a minha fé seja o centro ao redor do qual todo o mosaico se estrutura, que a minha fé seja o eixo em que toda a minha vida se sustenta, para que a minha fé dê o significado a todos os meus atos, os meus pensamentos, as minhas escolhas, e não tenha dúvidas de que muitos dirão, se você começar a colocar em prática isso, isto é, viver a partir da fé, o justo vive pela fé, então as minhas escolhas serão a partir da minha fé, a minha vida será a partir da minha fé, as minhas decisões a partir da minha fé, eu vou levar Deus a sério, não será apenas
uma prática religiosa desvinculada da vida. Muitos chamarão você de bitolado, radical, exagerado, alienado. Mas é exatamente este que faz essa experiência que tem fé de verdade e que o mundo não compreende. Pois bem, então Jesus diz: olha, vocês estão me buscando não porque vocês têm fé, mas porque vocês comeram pão em abundância, comestes pão e ficastes satisfeitos. E aí vem, meus santos, o ensinamento cabal de nosso Senhor no Evangelho de hoje. Ele diz, João, capítulo 6, versículo 27. Vamos guardar esse versículo. João, capítulo 6, versículo 27. Porque nós, meus santos, nós decoramos muitos versículos da Bíblia, mas sempre decoramos versículos assim, com uma intenção bem materialista. Explico. Você decora, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Você guarda o Salmo 90, Salmo de poder, que ele livra a gente do mal. Mas você aprende. Por quê? Porque você quer uma graça neste mundo, que nada de ruim aconteça a você. E você deixa a Bíblia até aberta no Salmo 90. Não sei porquê. É a página mais gasta das Bíblias, assim nas casas. Deixa aberto, porque é a página do poder. É uma visão interesseira, supersticiosa, materialista. Aí você decora aquilo, às vezes decora até o Salmo 90 inteiro, ou 91, de acordo com a sua tradução bíblica, porque você quer esta bênção de ser livre dos males neste mundo. Ou então, não, na minha casa está aberto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque não, Deus não vai deixar faltar o dinheiro necessário. Não estou pedindo nem riqueza e nem pobreza, Senhor. O pão de cada dia. Mas você está pensando nas coisas desse mundo. Aí você está ali, você reza devotamente. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. De não pagar as minhas contas, de adoecer com uma doença grave. Nem o mal eu temerei, tu estás comigo. Mas é tudo algo para este mundo interesseiro. Não, mas eu tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me fortalece. Quer dizer, você só decora aquilo. Então vamos decorar esse daqui. João, capítulo 6, versículo 27. Esforçai-vos, não pelo alimento que passa, mas por aquele que permanece para sempre. Então, vamos decorar então um que dê a entonação espiritual a todos os outros. Esforçai-vos, não por aquilo que passa, mas por aquilo que não passa. Entenderam aqui, meus santos? O quanto este versículo mudará a nossa vida? Você, nas preces de hoje, nós ouviremos uma das preces. O livrinho das preces, meus santos. Traz aqui, por favor. Nas preces de hoje, a segunda prece a igreja pedirá para os seus filhos que aprendam aqui, pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que perece, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. Então você vai trabalhar, trabalhe, e não deve ser preguiçoso, porque preguiça é pecado capital. Mas não se esqueça que muito mais você deve trabalhar pela sua alma. Você deve alimentar o seu corpo? Deve. E se você não cuida, se você é desleixado com a sua saúde, você está pecando contra o 5º mandamento, não matarás. Mas não se esqueça de que o seu corpo, embora deva ser cuidado, mas se a sua alma não estiver preparada, de nada adiantará você cuidar tanto do seu corpo, porque ele vai ressuscitar para a condenação. Mas se você alimentar bem a sua alma, o seu corpo, mesmo cansado e doente, vai ressuscitar para a salvação eterna. Então, empenhar-se para as coisas de Deus. Você se alimenta, e você se alimenta pelo menos no mínimo
3 vezes durante o dia: café da manhã, almoço e jantar. E quantas vezes você alimenta a sua alma por dia? Esforçai-vos pelo alimento, não pelo alimento que passa, mas por aquele que não passa. É isso que nosso Senhor está dizendo e que nós precisamos levar em consideração e colocar em prática de verdade. Ontem eu estava mexendo na internet e tinha um vídeo em uma das páginas de um lutador. Não sei se é de MMA, de que tipo de luta. Era um lutador. E tinha assim: veja os 5 dias preparatórios para a pesagem desse lutador. E eu fui ver. E estava mostrando o terror desse homem. Ele tinha quase 89 quilos. Não, ele tinha 89 quilos e tinha que chegar a 84. Um lutador que já não tem muito o que perder, né? Então já era pele, músculo e osso. Mas ele tinha que chegar a 84. E aí ele entrou numa dieta daquelas. Só clara de ovo, um pedacinho quase que transparente de abacate para ele não desmaiar. E aqui não é metáfora. Porque ele, de tanto treinar, ele ficava exausto. E aí o repórter perguntava: em que é que você pensa que vai passar? Daqui a pouco eu vou voltar a comer novamente. Isto é, vai passar. Daqui a pouco eu terei todo o prazer do prato de comida que ele queria ter. E começou a redução de líquido. Ele entrava na banheira com água quente, bem quente, e com sal, para ele desidratar e perder líquido, porque ele precisava perder peso para chegar nos 84 quilos e que ele precisava. O nome dele é Marreta, só por curiosidade, ele ganhou a luta. Pois bem, eu tinha que ver, né? Eu disse, se todo sacrifício pelo menos valeu a pena. Então, muito bem, ele foi, no último dia, ele tomou, sem exagero, 3 dedinhos d'água, no final da manhã, e só tomaria água novamente depois da pesagem no outro dia. Quando ele saía da banheira, ele saía levantado pelas pessoas, porque ele não tinha forças de se levantar por conta própria, que ele passava horas ali, desidratando para perder líquido. E ele estava ali por uma coroa perecível. São Paulo faz essa comparação quando ele fala do céu. Ele compara os atletas. Ele diz: os atletas correm no estádio por uma medalha, por uma glória que passa. Ele diz: eu corro e luto por aquela glória que não passa. E aí ele diz aquela frase que todos nós conhecemos, né? Combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da glória, receber a minha recompensa, que a traça não corrói nem a ferrugem destrói, aquela riqueza que ladrão nenhum pode roubar. Meus irmãos, é esta realidade que vai dar significado a toda a nossa vida espiritual. Aquele marreta lá, quando perguntavam: vale a pena? Vale, e vai terminar, e depois eu vou voltar a comer. Seria maravilhoso se nós disséssemos: essa vida vai passar, isso vai terminar, e eu estarei no céu com Deus. Isso vai terminar, né? Esse vale de lágrimas passará, e aquilo que me espera valerá muito mais a pena do que todo o sacrifício que por Deus eu tenha neste mundo experimentado. Percebe, meus santos, que nós precisamos dizer: meu Deus, me dá fé. Era esta fé, meus santos, que fazia com que os mártires se entregassem, que deixassem os seus corpos serem comidos pelas feras, porque eles diziam: vale a pena, existe um céu. Era esta fé pela qual Santa Teresinha do Menino Jesus sofria, passou todas as suas provações e dizia: mas existe um céu, e se existe um céu, vale a pena por isso passar.
Era esta certeza que animava Santa Teresa de Calcutá, cuidando dos mendigos, daquelas pessoas mal cheirosas, muitas vezes com as carnes apodrecidas devido às suas feridas, e ela dizia: por dinheiro nenhum eu faria isso, mas por Deus eu não tenho dúvidas. Era esta fé que animou São Maximiliano Kolbe, que nós celebraremos agora no dia 14, e que fez com que aquele religioso dissesse, primeiro, consagrasse a sua vida a Deus. Isso é tão significativo hoje, nesse domingo em que a igreja recorda as vocações sacerdotais. Então, aquele religioso que se entregou totalmente a Deus por causa dessa fé, e que se entregou ainda mais radicalmente a Deus, aceitando a morte para livrar alguém daquela morte. Morreu no lugar de uma outra pessoa. Por quê? Porque isso fará com que eu me assemelhe mais a nosso Senhor e garantirá a minha salvação. Peçamos, meus irmãos, a graça da fé. Meu Deus, eu preciso ter fé. A minha fé não tem sido suficiente porque eu tenho fraquejado. A minha fé não tem sido suficiente porque eu tenho sido pouco generoso contigo. Com quanta dificuldade eu faço as coisas para ti. Com quanta má vontade eu faço as coisas para ti. Mas quando eu faço as coisas que vêm ao encontro da minha vontade, que me dão prazer, aí eu faço com alegria. Por quê? Porque eu não aprendi, eu não estou colocando em prática esta palavra de nosso Senhor: esforçai-vos não por aquilo que passa, esforçai-vos por aquilo que não passa. Eu quero ser santo, mas desde que eu não me esforce. Eu quero progredir nas virtudes, desde que eu não me esforce. Não tem como. Esforçai-vos. Esforçai-vos por aquilo que não passa. Esforçai-vos por aquele alimento que dura até a vida eterna, que é Jesus. Esforçai-vos por Jesus. Que hoje, meus santos, nesta Santa Missa, nesse 18º domingo do tempo comum, peçamos a Deus que nos dê uma fé verdadeira. Não é justo, meus santos, que o mundo se sacrifique por tanta coisa sem sentido, e de que nós não queiramos nos sacrificar por Deus. Não é justo que tanta gente lá fora se sacrifique, que seja um exemplo de sacrifício pelas coisas passageiras, e nós não queiramos nos sacrificar pela nossa salvação eterna. E é claro, quando você se sacrifica pela sua salvação, você se torna instrumento de salvação para tantas outras pessoas. Que depois desta homilia, permaneçamos sentados e façamos esta prece. Primeiro, uma prece de reconhecimento. Eu te peço perdão, meu Deus. Eu não tenho sido um homem, uma mulher de fé, de uma fé verdadeira. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu tenho fraquejado com tanta facilidade na minha vida de fé. Mas eu te peço a tua graça, para que eu cresça na fé, para que eu viva da fé, e para que a minha fé dê sentido e molde todas as minhas palavras, pensamentos e ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.